Olá, pode chegar, já estamos lhe esperando. Divulgamos por mais de 15 dias esse momento especial para discutirmos aqui tudo sobre leitura dinâmica. Muita gente já ouviu falar, mas pouca gente, na verdade, sabe realmente o que é leitura dinâmica e quais seriam os postulados, ou seja, as crenças, os pressupostos, as principais teorias, os axiomas que treinamos, ou seja, que através de inúmeros exercícios praticamos para conseguir a tão sonhada velocidade e compreensão automática. Então, a leitura dinâmica hoje é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta que permite que você tenha uma facilidade, um bom relacionamento com a informação e que consiga aprender, né, entre 2 a 20 vezes mais rápido, com uma quantidade, com uma percentagem, uma possibilidade de memorizar entre 100 a 1000% melhor. Então isso, é claro, é de fundamental importância. Estamos aqui esperando, né, a nossa convidada, a Natália. A Natália tem uma característica toda especial. Ela é advogada, ela é muito dedicada no que diz respeito ao treinamento, à utilização das ferramentas. Eu estou aqui já aguardando por ela e juntos, não é, através da teoria e da demonstração prática, vamos falar justamente sobre como, não é, funciona essa mágica. Tivemos aqui mais de 300.000 visualizações, foi um recorde, não é? Também fizemos mais de 30 posts falando sobre cada postulado e lhe convidando diariamente nos mais de 200 grupos que temos no WhatsApp e também em todas as redes sociais, né, que temos o costume de divulgar. Então, vamos fazer deste momento um momento especial. Eu gostaria de falar sobre Gutenberg, enquanto vou localizando aqui a Natália. Em 1450, quando Gutenberg inventou a máquina que era capaz de imprimir livros em alta velocidade, provocou, talvez ele já tinha uma noção, um pré-conhecimento de que isso aconteceria ou não, mas ele provocou uma revolução cultural. Então a classe média, que não tinha acesso à informação, passou a ler, entender o mundo e sair do mito, do misticismo, do folclore, da magia, da superstição. Surgiram as ciências, consequentemente um confronto com a religião, que não existe mais sentido hoje. Sabemos, né, através da física quântica, que a divisão entre a matéria e a energia, entre uma dimensão e a outra, ela é praticamente inexistente. Mas na época, quando Diderot e D'Alembert, em 1750, inventaram a enciclopédia, acreditavam ser suficiente saber química, física, história, biologia, matemática, e assim ser uma pessoa bem formada, uma pessoa instruída, uma pessoa que tinha ou tem a capacidade de revolucionar o mundo.
E não é bem assim, né? Então, o que de fato a máquina de Gutenberg proporcionou foi uma ginástica cerebral que a tal ponto permitiu uma revolução cerebral. Então o homem, né, que já existe como sapiens sapiens, de acordo com o estudo da antropologia, há 50 mil anos, passou a ter acesso à informação nos últimos 2 séculos e vem tomando uma dimensão extraordinária. Quando eu comecei a falar sobre leitura dinâmica, há quase 30 anos atrás, comecei com 17, né? Eu divulgava que o poder estava na mão de quem tem o conhecimento. E hoje, né, devido à mudança, drástica mudança e à velocidade que a informação tem, percebemos que o poder não está na mão de quem sabe, né? Mas na mão de quem aprende, né? Então, na mão de quem aprende. Então, ainda aguardando aqui a Natália, né? Vamos lá. Ela já nos perguntou aqui, só não estou vendo ela online aqui na lista entre as pessoas, né? Sugiro que você saia e entre novamente, né? Já temos milhares de pessoas aqui, e uma lista gigantesca de pessoas, Natália. Então não é pela interrogaçãozinha não, você ou me chama ou entra ao vivo aqui pela lista de convidados. Então hoje nós não estamos mais divulgando, né, que o poder está na mão de quem sabe, mas de quem aprende. Porque num piscar de olhos, tudo aquilo que você aprendeu não serve mais para nada. Ou seja, uma simples descoberta é capaz de fazer desatualizar tudo aquilo que você aprendeu. Às vezes você ficou por anos a fio, né, anos a fio estudando, né, um determinado conteúdo, para simplesmente não ter a possibilidade mais de utilizar. Ou seja, serviu apenas como ginástica cerebral. Ou seja, você não precisa mais daquilo tudo, né? Programação é uma delas, o direito é uma outra área que muda com muita velocidade, mas em todas as áreas, né, ou o conhecimento se acumula ou se transforma. Então hoje o poder está na mão de quem aprende. O que vale dizer? O que vale dizer que a leitura dinâmica é uma ferramenta mais que poderosa no que diz respeito à aquisição do conhecimento. Então, se eu sou capaz de aprender entre 2 a 20 vezes mais rápido, com uma capacidade de memorizar entre 100 a 1000% melhor, né? Isso significa que eu tenho a possibilidade, né, de estar em alta competitividade. Ou seja, eu não tenho como competir com uma pessoa que enquanto eu leio 3 livros, enquanto eu leio 10 páginas, 20 páginas, ela lê apenas uma. Enquanto ela memoriza, né, apenas uma pequena percentagem, 20, 30%, uma pessoa treinada, ela memoriza entre 70% a 100%.
Nós temos no canal do YouTube, né? Depois vou deixar o link nos grupos e também nas descrições do vídeo, mais de quase 1000 depoimentos, mais de 1000 depoimentos falando a respeito, né, de resultados individuais, de pessoas que através de um treinamento, de uma mentoria, ou seja, através de um curso comigo, que dura aproximadamente 1 hora, aliás, 10 sessões, né? Em cada sessão meia hora, durante 3 meses, né? Lhe permite ler acima de 1000, né? 1000 palavras por minuto, com 70 a 100% de compreensão. Inclusive o último case mostra justamente isso, né? Mostra uma pessoa que tem apenas o 2º grau, que praticava 1 hora por dia e que nos 3 meses, na 9ª aula, já estava conseguindo, né, um resultado de 2.880 palavras por minuto, sendo que nos 2 últimos testes ele tirou 10, ou seja, ele não errou nada. Então, hoje você vai ter inclusive a oportunidade de ser presenteado com uma mentoria. Já sorteamos uma numa outra live, né? Para quem nos ajudou com algumas doações, também ajudamos as creches, em especial estamos colaborando com o café da manhã da creche da vovó Luzimar, e teremos também a oportunidade de entregar, de sortear 30 cadernos de leitura dinâmica, que se você for na Livraria Cultura, custa lá em torno de R$150. Então você vai ter aqui gratuito, vai chegar na sua casa, no seu endereço, sem custo nenhum. Infelizmente eu acho que a Natália não está conseguindo. Aqui ela aparece agora para mim, porém ela está desabilitada, né? Vou pedir aí que ela se habilite. Você precisa estar seguindo a página, que diz que você está inapta para se juntar à transmissão. Então você precisa estar seguindo a nossa página, Natália, ok? Então não estamos aí devidamente conectados, tá? Mas temos que começar, e temos uma grande quantidade de informações aqui para trazer. Os links ainda estão sendo distribuídos, então, para os nossos grupos, e esperamos aí que as pessoas cheguem, né, e venham chegando, né, e venham assimilar essas informações. Então nós temos uma série de informações importantes sobre a leitura dinâmica, e a primeira delas, né, a leitura dinâmica acredita que você precisa medir a sua velocidade inicial. Então a Natália acabou, né, que por fim nos encontrando aqui, e a gente ainda mais contente com isso, porque fará toda a diferença na nossa apresentação aqui. Olá, Natália. Essa internet às vezes nos deixa na mão, né? A tecnologia tem muito botãozinho, né? Para muita opção. James, não estava aparecendo. Fico muito feliz de ter dado certo e agora ter conseguido entrar. Consegui pelo celular, mas estamos aqui. Não Fizemos aparecia, uma rápida... não entra pelo computador, você nunca ia conseguir, né? O Instagram é um programa que é feito para ser usado pelo celular quando diz respeito a lives. As lives não acontecem pelo computador. Mas que bom que você já está aqui. Pelo celular também, mas o importante é que agora deu certo. A gente vai conseguir. Boa noite para todos que estão nos assistindo. E que bom que deu certo para a gente falar um pouquinho sobre a sua mentoria, né? E tudo sobre leitura dinâmica. Estou muito feliz com o convite. Nós já estamos com 8.000 pessoas aqui, né? E acredito que teremos mais. Foi um recorde de visualização, foi um recorde na nossa divulgação, né? Mais de 300.000, né, visualizações
30 posts que fomos jogando durante essa publicidade, né? Mas eu estava já começando, né? Eu falei, enquanto ela não chega, então vamos começar. A primeira coisa que a gente faz, Natália, né, é como está lá na história da Alice, né? Quando ela pergunta para o gato o caminho que deve seguir. E o gato questiona para ela onde ela deseja chegar. E ela disse que não sabia para onde estava indo, né? Ou seja, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar que você segue é caminho, serve para você. Então você pode ser dono do seu caminho e você pode deixar na mão de terceiros. Mas no que diz respeito à leitura dinâmica, nós também conseguimos fazer um posicionamento e identificar o que se diz de estado atual, ou seja, de como está a leitura. E nós fizemos isso, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é medir quantas palavras conseguimos ler por minuto, né? Quantas palavras por minuto, e não só a velocidade, mas também a compreensão. E quanto deu o seu? O meu, James, acho que é até importante falar como foi um pouquinho nosso caminho, falar bem brevemente. Foi uma indicação de uma pessoa muito especial que indicou o James, me falou, é o melhor do Brasil para leitura dinâmica, procure-o, né? E aí eu entrei em contato com o James, isso foi em fevereiro, março, mais ou menos. E eu comecei a fazer por conta os exercícios, isso já me deu uma boa melhoria, no meu caso. Depois a gente começou, na época tínhamos uma mentoria como se fosse em grupo, né? Que eu fiz umas 2, 3 aulas e depois que a gente começou a mentoria individual. Então eu acho que até o meu resultado, ele já foi melhorado um pouco por causa dessas experiências iniciais, né? Que eu já tinha tido uma experiência. Mas o meu primeiro resultado foram 235 palavras por minuto, com uma compreensão de 60%. Então esse foi o primeiro resultado. Foi um pouquinho acima da média, então varia para quem está em casa entre 150 e 250, a compreensão varia de 25 a 35. Você pode pegar um texto na internet, um texto que tenha questões, e você pode fazer em casa, existem muitas maneiras de fazer isso. Vamos ser práticos nessa parte, porque o que a gente realmente quer é aprender, né? Então, você pode simplesmente pegar o relógio e marcar 1 minuto no seu relógio, né, e mensurar. Então você começa a ler, escolhe um livro, né? Claro, você não vai escolher um livro muito acima, né, das suas habilidades cognitivas, um livro que esteja no seu nível de preferência, né? E marca 1 minuto, marca onde você parou e você conta as palavras que leu. Simples assim. Tá? Na leitura dinâmica a gente considera vírgula, ponto, palavra, né? Interrogação, aspas, parênteses. Você pode contar isso se quiser ou não, independente. Contanto que o mesmo critério que você comece, você termine. Então, se você resolver contar a pontuação, continue contando sempre. Se você decidir que não vai contar, então você não conta, né? E também está tudo certo. Mas, na média é essa, 150 a 250, e a Natália, eu a convidei, né? Primeiro porque a Natália é uma pessoa que conquistou, ela ganhou a mentoria, tá? Não que ela não tenha condições, é uma advogada, né? Eu tenho referência, conheço amigas dela, né? Que já falou sobre ela. Então, além dela ter já essa carinha assim de estudiosa, que gosta de estudar, né? Dá para ver, né? A gente percebe. Por incrível que pareça, né? O jeito que a gente se penteia, a roupa transmite um pouco, né? Mas né? Eu também a convidei pela sua vontade, ou seja, você foi lá e falou, não, eu posso conseguir isso aqui ajudando o professor, colaborando com ele, né? Marcando pessoas, compartilhando, né, as lives. E é isso que eu quero de você, não precisa você pagar. Então, só nesse período de pandemia, nós entregamos mais de 300 cadernos sorteados, né? De leitura dinâmica, né? Então, foram muitos de memorização também, né? Se você ainda não tem, é bom ter, me peça, né? Você está ajudando esse projeto. Sorteamos aí mais de 8 mentorias,
Hoje, inclusive, sortearemos mais uma. Então, fique aí, é só para quem estiver online. E mais 30 cadernos, tá? E ela, então, ganhou essa mentoria. Ela já fazia parte de um grupo, né, no Skype, que treinava uma vez por semana. Então, é uma pessoa bem especial, muito organizada, muito dedicada, muito disciplinada. E isso chamou minha atenção. Foi por isso que eu resolvi fazer, né, esse aulão prático com ela, que eu tenho certeza que ia ficar fácil para você entender, mais do que eu apenas mostrando, né, as nossas crenças, os nossos postulados. Nós vamos tratar aqui dos principais pontos. Então, o primeiro é saber onde eu estou, ou seja, qual é a minha velocidade e a minha compreensão. Se você não encontrar na internet um texto que tenha questões, você vai lá no Google, procura, textos com questões, tá? Aí você lê o texto, vira a folha e tenta responder as questões, faz um cálculo da média e encontra quantos por cento você obteve de acerto. Se não, você pode fazer isso de forma subjetiva, através de uma pequena redação, e depois você meio que compara o que você escreveu com o que é o texto, e pode-se dar uma nota de 0 a 10, ou, enfim, a porcentagem que você acredita. Nós, na mentoria, medimos com muita qualidade, né? Nós marcamos no cronômetro a velocidade de 1 minuto, a pessoa lê, e depois nós contamos exatamente a quantidade de palavras e fazemos 10 perguntas. Então, cada pergunta vale 10%, algumas meio ponto, outras não, e você alcança, então, o seu resultado inicial. Alcançado o resultado inicial, a leitura dinâmica acredita que eu posso aumentar esse resultado, essa velocidade, essa compreensão, entre 2 a 20 vezes. Né? Então, você já está entre 4 a 5 vezes melhor, não é, Natália? Isso, é. 4 a 5 vezes, Meu último resultado deram 972 palavras por minuto, então quase 1000 palavras, e a parte que para mim é muito bom, com 94% de compreensão. Então eu saí, além de eu ter quadriplicado a minha velocidade, o que para mim é muito importante, principalmente na minha profissão, para mim o que me deixa muito contente é que eu saí de uma compreensão de 60% para uma compreensão de 94%. Então, porque assim, né, o James sempre fala muito disso. Não adianta você ler super rápido e não compreender nada, porque não faz sentido. Então, isso, eu sempre trabalhei muito com o James nisso, para ter uma compreensão boa. Tá. Então, Natália, você não está com o metrônomo aí, porque você está usando o celular, não é? Estou usando o celular, sim. Tá. Então, o primeiro exercício, né, ele se refere justamente ao movimento dos olhos. Tá. Não é isso? Então, ele se refere ao movimento dos olhos, né? Então, nós fazemos vários movimentos oculares, né? Fazemos o movimento na horizontal, fazemos o movimento na vertical, fazemos também nas diagonais e nas circulares, tá? Sim. E nas circulares. Então, para o pessoal de casa aprender, você baixa o metrônomo, quem quiser o link me pede, é de graça, tá? Então, você começa mais ou menos no 150, nas 150 batidas por minuto. Então, a Natália vai mostrar para você como é que faz, né? Tá dando para ver bem meus olhos? Tá sim. Tá. Então, eu vou começar pela horizontal. Isso, você vai treinar 1 minuto apenas. Isso é só um aquecimento, isso não é para treinar o dia todo, tá, pessoal? Você vai fazer agora na vertical. Podemos também fazer na diagonal. Podemos inverter a diagonal. Tá bom? Então, a leitura dinâmica, acredita, é crença, é axioma, né? O que é um axioma? É uma tese que até que se prove o contrário é válida.
o dogma, né, quando é uma verdade absoluta. Então é um axioma, porque pode ser que daqui a 10 anos a gente descubra que existe um exercício melhor. Mas o olho fica mais livre, a leitura dinâmica acredita que quando eu faço esse exercício, o meu olho se desloca com mais facilidade nas linhas, eu ganho destreza, né? Eu tenho, enfim, mais mobilidade. Então é muito interessante, se você vai estudar a tarde toda, usar apenas um minutinho de aquecimento, se você vai praticar as técnicas, se vai ler um livro. Então, primeiro é o teste, nós estamos agora falando sobre a questão do movimento dos olhos. Além do movimento dos olhos, tem o empalmar. Tá, no empalmar a gente, se o James quiser descrevendo melhor, mas a gente esquenta bem as mãos, e aí Isso. essa parte aqui gordinha da mão a gente coloca assim nos olhos, faz uma compressa. E aí Exatamente. Faz de novo. Então Direitinho, funciona. James. É isso. Então a gente pode, né, se você vai atingir níveis, assim, vamos dizer, mais avançados, né, às vezes você sente a vista cansada. Muita gente, né, sem saber da técnica, né, simplesmente esfrega os olhos. E essa não é a melhor maneira de relaxar o olho, tá? Quando sentir a vista pesada, cansado, ou for praticar, você simplesmente, né, esfrega, como a Natália já disse, ó, essa parte mais carnuda, mas tem que esquentar, e você deixa, né, por 3 a 5 segundos. Você pode fazer 1 ou 2 vezes, quantas vezes você quiser, e isso vai permitir relaxar os olhos. Então nós vamos tentar aqui quebrar os tabus, ou seja, o que é técnica e o que não é técnica, para que serve, qual é a função. E nós já passamos aí nessa brincadeira 3 ferramentas para você, né? Então já falamos sobre empalmar, já falamos sobre o aquecimento com os olhos e medir. Você não pode começar a treinar sem medir, porque o que te dá a motivação, né, Natália, é você ir fazendo os testes a cada semana, a cada 10 dias, e comparando a diferença. É isso que dá a motivação. Uma vez feito o empalmar, né, você já parte para o exercício, né, nos cadernos, né? Então, nos cadernos. Então, Natália, você tem aí o grupo Palavras para mostrar para o pessoal? Sim. Palavras então, pode ser? A Natália vai mostrar o Palavras 1. Começamos treinando com monossílabas, tá? Pessoal, minha apostila é de quem estudou, tá? Ó, tem bastante anotação aqui de como fazer, olha mas aí. É assim, ó. Tá. Aqui, ó, em 2 você, de maio. Se não tiver condições de comprar esse caderno, né? Eu sugiro que você compre, ajude, né? Com esse caderno que eu ajudo as creches. Inclusive, Natália, sabemos que já temos mais de R$1.000 arrecadados, né? Para promover ali um café da manhã com mais de 50 crianças na estrutural. Que bem. Olha que bacana. Obrigado, né? A todos que contribuíram com a nossa corrente também. Durante a pandemia, nós arrecadamos quase R$10.000, né, para doações em creches, né? Então, imagine, né, numa simples live. Pessoal, então, nós começamos a treinar com monossílabas, com dissílabas, né? E depois vai ficando mais difícil. Tá? E qual é o objetivo disso, Natália? Para que a gente treina, né, fazer a leitura em palavras, né? Mostra o 10 pro pessoal. O 10 é só... O 10? Vou mostrar. O 10 é só polissílabas, né? James? Aqui, ó. E o último mais difícil de palavras é esse, ó. As palavras já bem mais longas. Palavras então, o primeiro exercício também usa o metrônomo, né? Eu vou mostrar para você com o metrônomo aqui. Então, você vai começar com monossílaba, vai ganhar velocidade, né? Você vai também ampliar o campo visual. Sim. Aprender a ter ritmo, condicionamento.
E no começo você pode colocar o metrônomo no 35, 40 batidas apenas. Então a Natália está lendo, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então olha aí, mais um postulado. A leitura dinâmica acredita que se você acelerar, né, a sua percepção de palavras, se você ganhar velocidade com o ritmo do metrônomo, começando por monossílabas e depois mudando, né, para outros exercícios mais complexos, você consegue ler melhor. Então você estava lendo da esquerda para a direita, não é, Natália? Sim. Mas não é só da esquerda para a direita. Isso. Nós temos 3 movimentos. Quais são os 3 movimentos que nós treinamos nos exercícios? Da esquerda para a direita, que é o habitual que a gente lê, depois da direita para a esquerda e depois no zigue-zague. Vai da esquerda para a direita e volta da direita para a esquerda. Vai da esquerda para a direita e volta da direita para a esquerda. É o que a gente chama de zigue-zague. Então, pessoal, hoje nós estamos fazendo aí a função de Mr. M da leitura dinâmica. O Mr. M não entregava o segredo dos mágicos. Então eu falei, não, eu vou fazer uma live onde eu vou contar, eu vou mostrar quais são os exercícios que são feitos. Porque a pessoa ela não tem ideia, né? Os gregos criaram os oráculos, né? Criaram os oráculos do culto ao corpo. Então, quando se ouve falar, né, Deus grego, se fala de uma pessoa com uma certa perfeição física. Mas hoje, né, nós, além, né, do exercício físico, sabemos que é possível também, assim como o corpo, né, fazer um treinamento para o cérebro. E a leitura dinâmica é um conjunto de exercícios que treina a leitura? Não, que treina o cérebro para ler melhor. Então o olho, que já está dentro do cérebro, já faz parte do cérebro, né, recebe os estímulos e inconscientemente vamos trabalhando e obtendo os resultados. Então, através desse exercício, né, eu não preciso decorar palavras, eu não preciso interpretar, mas eu aprendo o ritmo, eu ganho velocidade, eu ganho dinamismo, tá? E podemos fazer, como a Natália nos falou aqui, 3 movimentos, né? Ela está aqui bem treinada na teoria, né, para a prova dela. Nós tivemos a última aula esses dias, né? E já está habilitada, né? Você, quando faz a mentoria, são 10 sessões, uma vez por semana. Então eu te acompanho durante 3 meses. E nesses 3 meses você consegue passar, né, de 1000 palavras. A Natália está batendo na trave ali das 1000, mas eu acredito aí que ela vai continuar praticando, né? E em pouco tempo vai estar com 1.200, 1.500. O máximo, né, entre os alunos da mentoria foi 4.900 palavras por minuto, com 85%, foi a Mara, está no YouTube. O segundo colocado, por incrível que pareça, eu coloquei o post dele essa semana. Ele tem o 2º grau, trabalha como vigilante, mas gosta muito de ler. E ele está lendo 2.880 palavras com 100%. E já é o segundo teste que ele atinge acima de 2.500 palavras com 100%. Ou seja, não foi assim um surto, um acaso, já é o segundo teste consecutivo que ele consegue. Tá, mas ainda tem um segredo, né? Para todos aí. A maioria. Eu tenho aqui muitos alunos, né, que fazem mestrado, doutorado, que são formados, tem graduações, pós-graduações, pós-doutorado. Tenho alunos que estão fazendo a mentoria para passar em concurso público, TCU, magistratura, concurso de alto nível, como também tenho inúmeros alunos com TDAH, dislexia, retardamento leve, né? Tenho pessoas que já até câncer no cérebro tiveram, tenho pessoas que pararam de estudar e desesperadas me procuram, dizendo, professor, há 20 anos atrás eu era um craque, né,
na memorização, só tinha boa nota, só tinha nota alta. E agora, né, depois de 20 anos, eu resolvi voltar para a faculdade, minha nota, eu não consigo aprender como eu aprendia antes. E vem para cá como fisioterapia. E se recuperam, né? Tive um caso de um aluno, né, que era viciado, né, era dependente químico, e falou para mim: professor, eu fumei maconha há mais de 20 anos, será que essa técnica resolve para mim? Né? Eu falei: rapaz, só vendo, né? Então vamos treinar para ver o que acontece. E treinou por vários meses comigo, hoje ele tem uma biblioteca em casa. Então muda realmente. Eu já tive alunos que eram alunos medianos, que o pai me procurou dizendo que o filho só tirava 7, e depois do curso ganhou troféu de primeiro lugar, mandou a foto, eu tenho o vídeo no YouTube. Depois no final do ano passou para medicina, né? Tenho aluno também, filho de um desembargador, que ficou em primeiro lugar da escola depois do curso, com 93% de aproveitamento. Então a gente tem casos assim espetaculares de desempenho, né? Tá, mas o próximo segredo, o próximo postulado da leitura dinâmica, né? Nosso tempo é curtinho, é o da respiração. Como é que funciona a respiração? Bom, a gente inspira o ar, inspira, e aí segura um pouquinho e solta. Eu vou fazer alguma coisa assim, ó. Tá, antes de você fazer, só um pouquinho, Natália. Isso. É importante você entender que a respiração é diafragmática, você puxa o ar pelo nariz, você prende um pouquinho, como ela disse, e depois, com força, solta o ar, tá? Então, isso serve para quê? Para oxigenar o cérebro. Então, 25% do ar que a gente respira vai para a cabeça. Então, isso serve para aumentar, potencializar a nossa oxigenação. Então, como é que seria? Pode fazer agora, Natália. Exatamente. Eu faço 1 ou 2 vezes, né? Cada vez que eu vou terminando uma página de um livro, quando eu termino de responder uma questão difícil. Você já percebeu que quando está no seu limite, quando está estudando por horas, sim, de repente você se pega fazendo assim, ó. Ou seja, é o cérebro implorando, né, por oxigênio, não é? E não chega o oxigênio, né? Então é assim que funciona. Então a base aí justamente é essa, né? Essa possibilidade de levar mais oxigênio. E para que serve isso? A leitura dinâmica acredita que você hiperventilando constantemente durante a leitura, você diminui o sono, né? A maioria reclama que sente sono quando lê. Outros questionam que precisam, que tem preguiça, né? Precisam parar, né? Desanimam, procrastinar a leitura, a preguiça mental e aquele desânimo, né? Desânimo quando o olho pesa, né? Quando você está folheando as páginas. Tem gente que usa a leitura como livro de cabeceira. Então ele está sem sono, ele começa a ler, né? Para não tomar remédio. Ele usa a leitura como calmante, ansiolítico, e ele consegue pegar no sono, né? E isso é um péssimo hábito, porque você conecta, né? Você aprende que toda vez que eu começo a ler, é para dormir, né? É para ter sono. Então aí já vimos aí mais um postulado, que é o da respiração, e falamos sobre velocidade. Nós vamos falar sobre ampliar o campo visual. Nós vamos pegar o duplas palavras. Duplas palavras, vamos lá. O duplas palavras. Então, pessoal, você percebeu, né? Você pode fazer essa apostila em casa? Pode, vai dar muito trabalho para você, né? Então tá um pouquinho embaçado, mas acho que vai clarear, vai dar o foco, né? A gente pode subir um pouquinho. Isso, dá para ver que são 3 colunas, e em cada coluna, pessoal, tem 2 palavras. Olha aí, ao invés de 4 palavras, você pensa que vai ter que ler 6. Isso, deu para o pessoal perceber. Então nós começamos com pá, mão, sol, mar,
E agora nós vamos começar a ampliar a capacidade de ler não só palavras grandes, ou seja, deixar de ler silabicamente para ler, não é, 2 palavras de cada vez. Então, Natália, lê para a gente em voz alta a primeira linha. Tá. Vai ligar o metrônomo ou não precisa? Não, ainda não, só para o pessoal entender. Tá. Use sempre pedaços pequenos, preparo rápido. Aí a próxima linha. Aquário cheio, estímulo mental, ser humano. Livros bonitos, bons resultados, ocasião especial. E aí vai. Grande poder, escrever certo, praticar esportes. Eu tô lendo da esquerda para a direita. Isso, então observe que há um sentido entre as palavras. Então obriga, né, uma necessidade, ou seja, eu vou treinar agora a interpretação, né, e ao mesmo tempo o meu cérebro vai ler as 2 como se fosse uma. Por exemplo, guarda-chuva tem 2 palavras, mas a gente lê como se fosse uma só. Né? A gente lê como se fosse uma só. Então, fazemos 3 movimentos, lembram? Esquerda, direita, esquerda e zigue-zague. Então, quando eu for ler de trás para frente, por exemplo, né, no caso da palavra, vamos colocar aí, guarda-chuva, você não vai ler chuva, guarda. Né? Você não vai ler rápido preparo, você vai continuar lendo a ideia. Então, o teu cérebro, o inconsciente, o hemisfério direito, identifica um ponto central e você passa a ler 2 palavras de uma vez, ao invés de uma só. Então, olha que aqui, fantástico, pessoal. Tem até uma colinha aqui na minha apostila, James, ó. Você chegou a fazer umas bolinhas, né? Onde o foco visual tem que estar. Isso, como uma indução inicial. Então, a bolinha serve para mostrar para o cérebro, a gente trabalha com o inconsciente, não com o consciente, onde devemos focar, né? Onde devemos bater os olhos. Então, a ideia é justamente essa, né? Bater no meio das palavras. Então, é claro, fomos até as polissílabas, não tem como sair disso, e agora estamos ampliando o campo visual, lendo, né, 2 palavras de cada vez. Um oftalmologista francês descobriu que uma pessoa semi-analfabeta, ela faz quase 30, ou às vezes mais de 30 saltos na linha, lendo silabicamente. Que uma pessoa, né, com um curso superior faz entre 10 a 15 saltos. Uma pessoa com leitura dinâmica faz apenas 3 a 4 saltos por linha. Se colocarmos uma microcâmera atrás, isso você não percebe conscientemente, os olhos saltam, né? E quando você consegue ler mais de uma sílaba de cada vez ou mais de uma palavra de cada vez, você acaba ganhando muita velocidade. Então são exercícios fisiológicos, porém nesse já envolve um pouco de interpretação. Ou seja, é necessário você entender a palavra. Não é isso? Sim, com certeza. Tá bom. Senão não faz sentido, né? Tá. Então, um outro problema que a gente tem é a voz mental, Natália. Nossa. Então, a leitura dinâmica acredita que não precisamos vocalizar, verbalizar as palavras. Algumas pessoas acham que tem que ler em voz alta, outras pessoas acham que tem que ler resmungando, né? E, na verdade, me muito disso, que ficar falando aqui, vocalização. E, na verdade, não precisamos de nenhuma das 2. Nem o balbuciar, né? E nem o mentalizar. Nenhuma das 2. E qual é o exercício, Natália, que a gente faz para poder diminuir a voz mental? Ou seja, para reduzir, né, essa repetição dentro da cabeça. Está lá no Palavras e Números. Que é ler, o Palavras e Números, e também tem depois a outra técnica, que é ler cantando ou ler falando número. Isso eu uso muito até hoje, porque a subvocalização para mim é algo bem difícil. A gente é muito treinado, né, desde criança a ler alto ou, né, balbuciar, então eu faço bastante isso. A gente foi alfabetizado verbalizando, B com abá, B com ebé, B com ibi. Dessa forma você aprendeu usando o som.
Por exemplo, para você aprender mandarim, você aprende 3.000 ideogramas, você não vocaliza, você não tem som, né? No chinês, por exemplo, existe língua, né, a linguagem lida e a linguagem falada. Então a gente não, a gente mistura. Pega o 2, que é mais difícil, né? E aí eu vou ligar aqui um pouquinho o metrônomo para a Natália fazer, né? Tá, e vocês vão verificar, né? Olha só, você pode fazer o exercício em casa, mas você também pode, como eu já disse aqui, daqui a pouco vamos sortear os cadernos, hein, pessoal? Nosso tempo sempre é pequeno, né? Vamos propor fazer uma próxima no YouTube. Mas olha aí, eu vou colocar aqui mais ou menos no 35, 40 batidas. E agora a Natália está lendo palavras e números misturados. Ela está lendo uma trissílaba e uma centena. Uma trissílaba e uma centena. Então, se ela tentar falar a centena, então, se ela, ao invés de olhar para o número e apenas entender como uma placa de trânsito, como você faz olhando para o velocímetro do carro, como você faz quando vai ao supermercado e vê as tabelas de preço, né? Se você fizer dessa forma, você consegue ler as 4 palavras dentro do toque. Tá bom, ó. Então, se treina da mesma forma, esquerda, direita, esquerda e zigue-zague, né? Então, a ideia, né, qual é, Natália? De apenas entender o número, não é assim? Isso, Você não ler, subvocalizar aquele número ou lê-lo como um número, né? Passá-lo como palavra. E isso acaba ficando bem natural. Inclusive, quando eu fiz esse exercício, eu fui reclamar com o James, porque eu falei, James, eu não tô pensando no número como um número. Ele falou, não, então tá correto, é para isso que você tá fazendo o exercício. Porque fica tão natural, né, lendo, que a gente acaba fazendo isso. Esse exercício é bem interessante. Essa é a ideia. Algumas pessoas têm dificuldade com a compreensão. Então, já falamos sobre velocidade, falamos sobre campo de visão, falamos sobre automação da interpretação, além do empalmar, do básico, né, do pré-treino, do olho, etc. Mas algumas pessoas têm dificuldade na compreensão. Algumas pessoas começam simplesmente a ler e se perdem, né? Quando assusta, leram 2, 3 páginas e precisam voltar. Então, existe um exercício na apostila que te obriga, né, a entender. Olha só como ela anota tudo, né, pessoal? Olha aí, cada detalhe, né? Isso aqui durante a mentoria, o James vai explicando, né? Aí a gente vai anotando, ó, tá tudo escrita, mas minha apostila era branquinha antes. Esse exercício, particularmente, foi muito importante. Esse exercício, ele te obriga a estar antes do autor, ou seja, quando o escritor vem com o milho, você já está comendo a pamonha, não é assim? Que o pessoal de Minas comenta, fala. Quando você vem com milho, eu já estou com o fubá, ou a pamonha, que eu acho mais gostoso, né? Mas a ideia aí, no caso, é você perceber que em cada linha tem uma categoria de palavras. Então, qual é a primeira categoria de palavras? São frutas, né? Eu não estou vendo então, aqui, mas são frutas. Pode ler a primeira linha para a gente em voz alta, né? Tá, vou ler. Ó, a primeira linha é uva, melancia, banana, abacate, melão e ameixa. Então, a gente tem que categorizar frutas. Aí, a próxima linha, carro, caminhão, navio, bicicleta, trator e moto. Então, veículos. O exercício é isso, a gente ler a linha e categorizar tudo dentro do tempo do metrônomo, que isso... é aquele momento que a gente verifica se a compreensão também está interessante, né? Tem linhas que são mais fáceis, tem linhas que são mais difíceis, e aí chega um momento que você não precisa mais ler a linha inteira para entender também a compreensão do que o texto tem. Esse exercício ele é bem interessante, eu gostei bastante de fazer. Ele não é fácil, mas eu gostei dele. Tá, então olha só, esse exercício é o seguinte... Você lê com os olhos o conteúdo da página, né? Isso. Você vai lendo com os olhos, né? E vai falando a categoria.
Ou seja, você expressa verbalmente o que a língua obriga o teu cérebro a trazer a compreensão. Então eu vou ligar aqui o metrônomo, né? Eu vou ler aqui, colocar aqui o metrônomo. Vou colocar no 35. E a Natália vai ler, e quando você não consegue descobrir o conteúdo da linha, você simplesmente diz pulo, não sei, não é? Tá. Valendo. Você vai mostrar as palavras e eu vou categorizar, James, ou não? Quer mostrar as palavras, pessoal, ou eu só vou categorizando? Acho que não vai dar foco aqui se eu mostrar, mas eu vou tentar, né, mostrar para o pessoal enquanto você vai fazendo, né? Então, olha só, pessoal, ela vai estar lendo, né? Eu acho que não vai dar para ler, não vai dar foco na câmera, mas vou tentar, né? Olha aí. Isso. Bom, vamos lá. Então, vou começar pela primeira linha, ainda não deu muito foco, mas vamos lá. Fruta, veículos, fases da vida humana, itens de escola, vestuário, alimentação, itens do circo, moradia, ferramentas, profissões, pulo, dinheiro, vegetais, sentimentos, cores, comida, ações, pulo, fases do dia, fases da vida humana, frutas, cores. Virei a página já. Continua, James. Tá bom. Classificação de guias. Ok, fechou. Né? Então é só para o pessoal me entender que, assim, apenas vendo a Natália fazer parece fácil. Mas não é bem difícil o exercício, né? É bem difícil. Então, compreensão automática, ampliação do campo visual, né? Automação da interpretação, eliminação da voz mental, né? Trabalhamos com velocidade e temos ainda um segundo caderno, né? Um segundo caderno. Então, vamos mostrar mais alguns postulados, né? Que estimulam a transferência da leitura, que geralmente é feita pelo hemisfério esquerdo, para o hemisfério direito. Então, como é que funciona, né? Você vai estimular a percepção integral, ou seja, o lado direito enxerga o todo, o lado direito enxerga apenas os detalhes. Ou seja, o lado direito é intuitivo, é criativo, ele consegue dar sentido uma coisa a outra. Vamos pegar palavras distorcidas, na verdade, né? O primeiro, palavras distorcidas. Ou seja, nós vamos começar a ler palavras como se fossem logomarcas, né? Olha aí que legal, pessoal. Então, não é o lado esquerdo que entende, é o lado direito que entende. Então, é a mesma coisa, né? Aquece os olhos, cada linha é uma batida, esquerda-direita, direita-esquerda, zigue-zague. E nesse exercício, o hemisfério direito começa a enxergar as palavras inteiras, ou seja, corrige décadas de alfabetização ligada ao som. Ou seja, nós vamos ter que, infelizmente, desfazer essa amizade entre o ler e falar ao mesmo tempo, né? Depois vem o meias palavras. No meias palavras também é um exercício altamente intuitivo. Você tem que você tem que identificar a palavra vendo apenas a metade da palavra. Eu não sei se o foco tá bom para vocês aí. Para mim aqui dá para ver. Mas você enxerga apenas a metade da palavra e é o hemisfério direito que enxerga o resto. Olha aí. Então tem mais alguns exercícios aí que você faz aos poucos, né? 10 minutos por dia, uma vez por semana, você vai treinando isso. Ok. Além disso, estimulamos lendo com as palavras de cabeça para baixo. Então, no palavras invertidas é a mesma coisa, né? Nós temos uma palavra no sentido convencional e uma outra de cabeça para baixo. Palavras invertidas, James, está na apostila 2 ou não?
Isso, Achei. palavras invertidas, né? Então, não sei se vocês vão conseguir enquadrar aí, mas observe, né? Quando eu leio uma palavra que está de cabeça para baixo, o meu cérebro entende como um desenho, como uma logomarca. Por exemplo, a palavra Coca-Cola pode estar em pé, pode estar deitada, pode estar de lado, e você entende do mesmo jeito, né? Você entende do mesmo jeito. E, infelizmente, quando é uma palavra comum, você tem tendência de ler ou silabicamente, ou vocalizando, ou simplesmente você liga, né? Se amarra, prende a velocidade por conta da voz. Então, ele também estimula isso. E fechando, né, temos palavras com números. Então, palavras misturadas com números, ou seja, parece palavra criptografada. E temos palavras embaralhadas, palavras que praticamente não fazem sentido. Bem difícil isso. Tá, essas palavras embaralhadas, apenas a primeira e a última letra se mantêm, as outras todas estão embaralhadas. E o nosso cérebro consegue entender. É possível ainda fazer um outro exercício, né, Natália, para eliminar a voz mental. Então vamos fazer? Você vai fazer o Palavras Embaralhadas 1 e vai contar até o 10. Tá. Eu vou fazer em voz alta ou só faço... Em voz alta, né? Bem difícil, vamos lá. Amazônia, violência, pesquisa. Parceria, unicórnio, você vai ganhar... ler com os olhos, você vai ler com os olhos, claro, né? E você vai contar até o 10. Então, nós vamos mandar a voz fazer uma outra coisa, enquanto o meu olho faz outra. Verdade. Vamos lá, desculpa, eu não tinha entendido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Uma outra que você pode fazer também é ler cantando, né? Por exemplo, atirei o pau no gato, que não tem ética nenhuma, ainda mais agora com as leis de defesa dos animais, né? Mas a gente que aprendeu na infância, né, gosta de usar essa. Sim. Então vamos lá. Posso ir? Sim. Atirei o pau no gato, mas o gato, Deixa eu escrever a música. Admirou, C, Dona Chica, admirou, C, do berro que o gato deu. Miau. Vou combinar que não é essa música que eu uso para cantar, viu, gente? Por isso que eu não lembrei, eu uso outra. Tá certo. Então, pessoal, são esses, né, os postulados, né? Claro que não deu para detalhar, né, especificamente, né, o trabalho com a pupila, o trabalho da percepção fotográfica, a questão da ampliação do campo periférico, a capacidade de ler na vertical e na horizontal, a leitura em blocos. Mas agora que você já tem um conhecimento grande, né, vale a pena, Natália, a pessoa que está aí precisando ler melhor, né, começar a treinar, investir nessas técnicas? Nossa, eu você indico que já muito. Concluiu... Sim, eu fiz, primeiro, como eu falei, né, eu fiz por conta com as apostilas, já foi muito bom, o desempenho aumentou muito. Depois eu fiz essas mentorias aos sábados, que agora acho que não tem mais, e depois a mentoria individual, que particularmente indico muito, que é só você e o James num horário pré-agendado, 1 hora por semana. Então, assim, eu indico bastante, a melhoria é diferente. Agora, mesmo sozinho em casa, com as apostilas, indico bastante. É algo tanto que eu já indiquei para algumas amigas que também estão fazendo com o James, e todos que estão nos assistindo, eu tenho certeza que estão aqui porque têm interesse em melhorar a leitura, e o James é o caminho, sem dúvida. Pessoal, olha, quem não tem a apostila pode tentar fazer com o livro e o metrônomo, tá? Pode cantar, pode tentar ler o toque na linha, pode parar parágrafo a parágrafo para tentar explicar o que leu, né? É um exercício de compreensão automática. Então eu leio um pouco, paro, o que eu li? Tem gente que não lembra nada. Mas se eu começar a tentar forçar o meu cérebro a lembrar o que eu li, eu automatizo a minha compreensão, ou seja, o meu cérebro recebe input
processa e depois joga para fora. Então é possível já no último estágio você começar a treinar com seus PDFs, no computador, no tablet, mas é importante que você passe por esses estágios, né, antes de chegar ao livro. Então minha sugestão é que você tenha o caderno, se você puder, faça a mentoria. Hoje é o último dia da promoção, a agenda está lotada, tem pouquíssimas vagas, tá? Se não puder a mentoria, peça o caderno. Não vai dar tempo aqui de sortear, né? Eu queria ter mais tempo, né? Mas a Natália não conseguiu chegar até mim um pouquinho mais rápido, né? Mas eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Foi maravilhoso, Natália. Obrigado pelo seu sorriso, pela sua paciência, pelo seu carisma. Daqui a pouco vai começar a apitar aqui os últimos segundos, né? Pessoal, a leitura dinâmica é mágica. A leitura dinâmica é capaz de fazer com que você aprenda algo novo, inédito, não é? Em 5, 10 vezes mais rápido. E como eu costumo dizer, né, e introduzir esse nosso vídeo, né, o poder não está na mão de quem sabe, né? Hoje o poder está na mão de quem aprende, está na habilidade de aprender. Então, estaremos também fazendo outros vídeos rápidos, né, explicando melhor cada pedacinho disso que a gente comentou em 1 hora. Então, eu espero que você continue nos assistindo, né, acompanhando. E no mais, muito obrigado, Natália. Até o próximo. Um grande abraço, pessoal. Igualmente. Tchau, boa noite. Tchau.